Então, Andréa, obrigado. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite do Fábio. O Fábio está fazendo parte aí da nossa comissão também, né, de Química Farmacêutica, profissionais da Química que atuam dentro do setor, contribuindo aí com as nossas atividades. Eu sou gerente, estou como gerente de fiscalização do Conselho desde 2021, mas trabalho no Conselho há 27 anos, né, sempre na parte de fiscalização. Então, fazia exatamente o papel que eu vou explicar um pouquinho hoje, né, como que nós funcionamos, como que são as nossas atividades dentro do Conselho. O que o Fábio pediu para que a gente falasse um pouquinho para vocês é sobre o papel do CRQ na parte fiscalizatória, e essa fiscalização ela envolve tanto pessoa jurídica como pessoa física, né? Então, é o que a gente acaba fazendo como rotineiro. E aí eu vou colocar um pouquinho o que implica não só essa fiscalização, mas também o exercício da atividade profissional, né? Esse papel aí que o Fábio hoje está desempenhando como responsável técnico, né? Não sei se da Unicamp tem aqui o responsável técnico. Então tá. Então tá os dois aqui, ó, nas pontas. Faltou da Unesp. Bom, então, o Conselho Regional de Química, assim como qualquer outro conselho profissional, é um órgão regulamentador. No caso, a gente regulamenta a profissão dos profissionais da química. Então, aqui deve ter outros profissionais também, vários níveis de pesquisa. Então, os médicos têm o Conselho de Medicina, biomédico, Conselho de Biomedicina. Então, todos eles têm o mesmo papel, a mesma finalidade, né? Regulamentar a profissão e fiscalizar e verificar se os profissionais estão cumprindo o seu código de ética, né, dentro da sua área de atuação. O Conselho Regional de Química ele é também um dos mais antigos que a gente tem, né? Porque ele veio regulamentação dele com a CLT. Então, depois da CLT, nós tivemos realmente a criação da Lei 2.800, em 56, que transferiu tudo que era feito, né, pelo Ministério do Trabalho em termos de fiscalização do exercício profissional para o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais. Tá? Mas a gente tem vários artigos aí que estão dentro da própria CLT. Inclusive, o poder de fiscalização do Conselho ele vem da CLT e não da Lei 2.800, né? O que acaba diferindo muito de alguns outros conselhos. Qualquer conselho de fiscalização ele foi criado e não em defesa de uma categoria profissional. A gente traz isso porque o papel dos conselhos profissionais é a defesa da sociedade. É entregar para a sociedade um profissional que vai cumprir o seu papel, né? Então, quem defende profissional? Quem defende profissional são os sindicatos. Os conselhos defendem a sociedade como um todo. Então, é esse o nosso papel, é essa a nossa missão. Então, a nossa fiscalização ela está concentrada tanto na parte de pessoas físicas como as pessoas jurídicas, né? Que é o caso das instituições. Em trabalho de apoio, né, como várias ações aí que eu vou falar para vocês têm correlação, nós temos algumas comissões técnicas que acabam estando ligadas a essas atividades das instituições, né, seja ela instituição de ensino, instituição de pesquisa. Então, as que estão mais atreladas com essa parte são a comissão de ensino, propriamente dito, né, tanto a ensino superior como a técnica, a parte ambiental, porque não é só o controle do produto, eu vou falar um pouquinho para vocês que, além do controle, a gente tem a questão dos resíduos gerados, né, com todo esse material, e a parte principal, que é a segurança química. Tá? Então, dentro aí do escopo, dentro das instituições, que a gente acaba fazendo as fiscalizações, o papel do profissional da química, né, ele está aí atrelado, né, com a parte da aquisição dos produtos, com a parte do armazenamento desses produtos, a manipulação propriamente dita, a questão ambiental, que seria a parte de descarte, caracterização, destinação desses resíduos, né? E aqui não entra só os resíduos relacionados com a utilização de produtos químicos, mas todos os resíduos gerados dentro das instituições, e a questão da segurança. Essa segurança não só a segurança química, mas a própria segurança da questão, né? Segurança química envolvendo o usuário, envolvendo os pesquisadores, os docentes, né? Então, toda a parte aí do contexto envolvendo toda a questão da segurança de forma geral.
Os produtos consolados, como eles mencionaram anteriormente, né? Por isso que eu só trouxe, porque eu vi qual que era a pauta aí da reunião que eles iam explicar, toda a legislação. E a gente aproveita para relembrar alguns pontos, né? Então, é sempre importante. Então, nós temos dentro da parte dos produtos, é lógico que hoje o foco são os produtos controlados, mas nós temos também todos os universos dos produtos, aqueles que não são controlados, mas que continuam sobre a responsabilidade do profissional. Então, o Fábio mencionou que ele é o responsável técnico. Desculpa, seu nome? A Fabiana é responsável pelo Unicamp, certo? Eles não são responsáveis só pela questão do produto controlado. Eles são responsáveis por todos os produtos químicos que são manipulados nessas unidades. Tá? Por isso que acabaram mencionando que deveria ter uma central única. Isso, às vezes, é problemático. A gente sabe que questão de logística é muito difícil, mas, para efeito de controle, a gente não vê muita saída, não. Né? Tem que acabar fazendo aí também uma recomendação em relação a isso. Então, os produtos controlados, Exército, Polícia Federal e a Polícia Civil. Tá? Polícia Federal, os Exércitos, como mencionaram, são todos aqueles que têm relação com a parte de bombas, né? Principalmente a questão de explosivos, armamentos e tudo mais. A Polícia Federal, a questão dos entorpecentes. E a Polícia Civil, tudo. Né? Que a gente mencionou tudo e mais um pouco. Na verdade, eles falaram que são todas as relações as antigas, mas tem alguns produtos que a gente nunca encontrou de onde que eles tiraram e elas constam dentro da relação de produtos controlados da civil. E o que tem uma grande observação aqui, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se eles mencionaram, mas alguns produtos da Polícia Federal, pela legislação, ela tem a concentração e quantidade mínima. Então, dependendo da quantidade mínima, você não precisaria da licença da federal. Porém, quando a gente olha da civil, a civil já não fala das concentrações e nem de quantidades mínimas. Portanto, muitas vezes tem que tomar cuidado, que às vezes não o produto, você é dispensado do licenciamento pela federal, mas a civil, você tem que acabar tendo esse licenciamento. Tá? Então, essa legislação acaba tendo também que ser tomada em consideração aí, não porque eu consegui que não ter a licença da federal, mas, em alguns momentos, você precisa ter da civil. E a civil, a gente, algum tempo atrás, estava com uma discussão muito grande, porque a Polícia Civil, ela, em todos os termos, fala substâncias e suas misturas. Quando ela coloca misturas, ela abre muito mais o leque. Né? A gente estava discutindo muito com eles em relação a isso. Né? Porque um determinado produto, às vezes, quando ele está na forma de solução, né? Desculpa aqui quem não é químico, mas quando ele está na forma de solução, ele não volta à sua origem. Então, ele não conseguiria mais a gente voltar para que ele pudesse ser utilizado para finalidade aí de entorpecentes e para aquela finalidade de refino de cocaína ou de algum outro entorpecente aí no caso, né? Ou de alguma droga ilícita. Tá certo? Mas nós estávamos com conversa com a Polícia Civil em relação a isso, estamos em discussão ainda com eles, justamente para que eles fiquem com as listagens que existem do Exército e da Polícia Federal. Sigo exatamente essa noção. Tem um projeto, parece que existe um projeto de lei que está sendo analisado na Assembleia Legislativa justamente sobre essa atuação da Polícia Civil no controle de produtos químicos. Você sabe disso? Tem alguma atuação do CRQ em cima? Sei. Nós estamos fazendo uma manifestação, o Conselho fez a manifestação, e nós estamos defendendo que, na verdade, o Exército e a Polícia Federal já controlam e fiscalizam, não haveria necessidade de mais um órgão fiscalizando o mesmo assunto, tá? Então, nós temos um posicionamento em relação a isso, e é essa defesa que o Conselho está fazendo no momento, tá certo? A manifestação do Conselho Federal foi junto com o pessoal da Sociquim, também, né, que é a Associação dos Produtores, né, dos produtores de produtos químicos, Sociquim. Acho que é mesmo. E nós tivemos uma reunião, chegamos no consenso, e a defesa e toda a argumentação os produtos já são, e a fiscalização também
Lembrando que a fiscalização da Polícia Civil, ela acaba não ficando restrita somente aos produtos controlados. Não sei se alguém aqui já acompanhou, tá? Mas a Polícia Civil, ela acaba também fazendo a parte de fiscalização ambiental. Então, tudo bem que isso é uma parte da CETESB, mas na hora da fiscalização também da questão, né, da lei de proteção, né, ambiental, eles acabam olhando também esse viés ambiental. Então, eles não vão só olhar os produtos controlados quando eles estão dentro de uma fiscalização. Eles olham os produtos controlados e também a parte ambiental. Tá? É, mais ou menos isso. É. Ela atua e ela interdita. Ela tem o poder de interditação igual a Anvisa, vigilância e tudo mais, mas ela não tem poder de acionamento juridicamente, né? Vamos dizer assim. Não, concordo. A gente não está entrando no viés ambiental. Nós estamos manifestando na questão de controle da questão dos produtos controlados, porque o projeto de lei é relacionado aos produtos controlados, né? Pode até ser que eles usem, mas é isso que a gente está mencionando. Você não precisaria ter a mesma licença, porque você já tem uma licença. É igual, eles fiscalizam a questão ambiental, mas eles não pedem uma licença ambiental para fazer isso. Então, é a mesma coisa que a gente está mencionando. Eles até poderiam fazer a fiscalização, se isso estivesse dentro da legislação deles, mas porque você tem que pagar uma outra licença exatamente pelo mesmo motivo. Entendeu? Duplamente. Tá? Então, na questão ambiental, eles até fiscalizam, mas eles não pedem uma nova licença. Então, você não tem que fazer uma nova licença ambiental. Né? E aqui, praticamente, nos produtos controlados, você tem que fazer uma nova licença. Tá? Eu trouxe aqui, na verdade, a gente teve aí no parâmetro que, com a GHS, a gente teve uma padronização de todas as rotulagens. Né? Então, isso facilitou um pouco a questão, né, da questão dos alertas de perigos, de riscos, as frases, e isso também acaba padronizando de uma forma mais direta. Né? Isso é mundialmente. O Brasil que fez, pegou o que era lá fora e traduziu e colocou aqui dentro nos mesmos critérios. Então, visualmente, né, os pictogramas que a gente menciona, eles acabam sendo iguais mundialmente. Então, você consegue entender exatamente qual é esse grau de perigo e desse risco. Então, aqui a gente coloquei um exemplo do rótulo antigo, sem uma GHS. Então, eles tinham um padrão, né? E agora, com GHS, acabou ficando bem padronizado e bem mais claro aí a informação. Aqui ainda não estava, que no caso, né, por isso que eu questionei ela das notas fiscais, porque até onde a gente sabia, né, só algumas linhas de produtos é que constava mesmo no rótulo que era produto controlado. Né, e que só quis afirmar, porque seria interessante que todos tivessem, né, que ficaria muito mais fácil para que todo mundo pudesse, né, verificar isso, mas quem sabe, né, acho que não precisaria uma legislação mesmo, acho que até mais uma questão mais administrativa. Né? Até mesmo nós, quando nós fazemos as vistorias, nós orientamos e nós aconselhamos a todos os produtos controlados serem identificados. Né? Colocando lá uma etiquetinha de produto controlado, numa questão vermelhinha, para dar mais destaque, que aquele produto, você precisa ter um cuidado maior com ele. Tá? Então, a questão do armazenamento e estoque, né, desses produtos, sejam eles em pequenas quantidades ou grandes quantidades. O que a gente identifica bastante aí na fiscalização é que muitos armazenam os produtos sem olhar os critérios aí de compatibilidade. Acho que não é o caso de vocês, espero eu, nunca vim aqui.
mas espero que isso não aconteça, né? E também que todos os locais que forem estocados, eles tenham sua área de contenção. Seja uma área de contenção pequena, né? Pode ser aquelas bacias, né? Que você coloca os frascos e, em caso de vazamento, de uma quebra de um recipiente, ela não vai contaminar outros ambientes e também não tem perigo de entrar em contato com outros produtos e causar uma reação, tá? Então, por isso que a gente menciona aí que precisa então, se observar, tem lógico, armários, estruturas que são específicas para isso, até mesmo algumas que são com controle de umidade, de temperatura, né, para que ele possa, a questão de flammabilidade, a questão de isolamento. Então, tudo isso acaba tendo que ser verificado, e é isso que a gente acaba jogando para o que o responsável técnico oriente. Como que deve ser a forma de estocagem, onde deve ser estocado. Produtos controlados, eles têm que ter acesso restrito, não pode ficar na mão de todo mundo, né? Porque ela mencionou, né, principalmente, né, colocou lá o Simproquim 2, que até mesmo numa quebra, num vazamento, você tem que justificar isso. Então, no balanço que eles fazem do mapa trimestral, é colocado o que você comprou, o que você usou e aquilo que você teve de desperdício. Até mesmo os desperdícios, aquilo que foi perdido, aquilo que não foi aproveitado, ele tem que ser computado. Você tem que justificar. E não dá toda hora para você justificar para a polícia que quebrou o frasco, né? Além do que, porque a maioria são produtos caros, né? Acho que ninguém quer jogar dinheiro fora. Né? Então, como que você faz? Então, quer dizer, eles são controlados por uma razão, né? Seja ela correta ou não, mas eles são. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E tem que saber isso. Então, por isso que ela comentou até que o ideal seria que tivesse, né, um controle único, porque aí você está sabendo para quem você está dando aquele material, e essa pessoa te dá devolutiva depois, né, de um mês ou trimestralmente, daquilo que foi consumido, daquilo que foi usado e do que foi feito com aquele produto. Tá? Andréia, oi. Tem uma pergunta aqui que é: e qual o posicionamento do CRQ em relação à validade de produtos químicos? Vixe! Eu ia falar depois, na hora de descarte, mas eu falo agora. Nós estamos numa discussão, na verdade a discussão acabou recentemente, junto com o pessoal da CETESB, a Biquim e outras associações. Nós estávamos numa discussão justamente falando sobre a questão de validade de produtos químicos, principalmente quando a gente fala em termos da área técnica, né? Tecnicamente, produto químico, ele tem validade ou não tem validade? Né? Historicamente, gente, no Brasil, todo produto ele tem que ter uma validade. A validade não significa dia, mês e ano. A gente estava discutindo isso. O Código de Defesa do Consumidor fala que tem que ter uma validade, mas existe aquela informação que o produto pode ser por tempo indeterminado. Existe isso, né? Vinhos fazem isso, outras bebidas alcoólicas fazem isso. Por quê? Porque isso é possível, você colocou a informação. O que acontece é que, juridicamente, as empresas, os fornecedores, eles acabam tendo uma instabilidade jurídica se eles colocam isso, né? Então, porque se ele coloca que o produto ele é válido por tempo indeterminado, né, o que acontece? Ele pode ser processado daqui a 20 anos, por quê? Porque aquele produto perdeu a propriedade dele, porque você deixou ele, depois de 20 anos, estocado de uma maneira inadequada. Tá? O que esse grupo de trabalho estava tentando desenvolver? Né? E em breve a gente vai ter novidades referente a isso, mas, né, a gente acabou o trabalho, então foi criado mais ou menos um guia que fala sobre a questão da validade dos produtos, né, que é uma questão que a gente está verificando, porque a gente tem a questão do viés, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos ou Política Nacional de Resíduos, que menciona que a gente tem que tentar adiar o máximo, não jogar fora, né, inadequadamente, fazer todo o reaproveitamento. Então, quer dizer, tem toda uma questão da logística aí, por isso que a CETESB estava envolvida. Né? E o que nós
conseguimos, né, nesse primeiro momento? Juridicamente, não existe um respaldo. Juridicamente, não tem na legislação algo que mencione que eu posso estender a data de validade. Tá? Não há nem que não possa, nem que possa. Mas, nas discussões internas, se você não tem, quem só poderia fazer a extensão da data de validade seria o próprio fabricante. Porque ele que sabe como que ele foi fabricado, o produto, como que ele foi feito, quais são as características originais, né, e como ele é processado. Isso a gente sabe que não é tão simples assim. Né? O que o grupo defendeu é que o produto, desde que seja para uma linha institucional, ou seja, não seja para venda direta, poderia ser feito um estudo interno para que verificasse se aquela substância continua tendo as mesmas propriedades para aquela finalidade. Aí, quem teria que atestar isso? Um profissional ligado à área química que pudesse atestar e fazer todos os testes e ver se ainda o produto está dentro das suas características para aquele fim específico. Tá? Mas isso está indo como um guia de recomendação, não é uma base legal. O que nós estamos tentando, assim, inicialmente o guia, posteriormente a gente vai, né, na esfera federal tentar brigar para que realmente isso fique regulamentado, tá? Para que haja aí uma questão de uma esfera mais legal que dê uma base jurídica para que ninguém tenha problemas lá na frente, principalmente com a Polícia Civil, porque a Polícia Civil é que realmente acaba pegando mais em questão, né, por causa da parte ambiental, de produtos com validade fora do prazo dele. Tá certo? Acho que pode até falar a questão da gestão também. Uma gestão de compra adequada. A gestão de compra adequada, ela minimiza esse aspecto, né? Como você acabou mencionando, né, lá no começo, primeiro pediu uma licença com vários produtos, se eu for usar, eu peço. Né? É a mesma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter a consciência. Quando a gente fala do gerenciamento de resíduos, por isso que eu coloquei até na apresentação, falar um pouquinho sobre isso, é porque você, na hora de comprar, você tem que pensar exatamente qual vai ser a vida útil desse produto. Né? E em todos os desenvolvimentos, sempre tem que ser buscado que é realmente necessário eu utilizar essa substância. Eu não posso substituir essa substância por uma outra menos agressiva. Né? Agora, isso entra no ESG, entra na questão realmente de sustentabilidade, né? Entra a questão do ciclo de vida. Então, quer dizer, hoje não basta a gente ser mais pesquisador. Né? A gente, além de ser pesquisador, a gente tem que pensar numa esfera mais ampla. Então, você tem que verificar realmente, eu acho que vai mudando, né, aos poucos, mas isso que a gente percebe. Né? Então, quantos, aqui, né, não sei se é só a linha de pesquisa, mas tem a linha de docência, que muitos docentes acabaram mudando as suas metodologias, né, de trabalhar com os alunos, com substâncias que fossem menor agressivas. Ou vou trabalhar com essa, mas já trabalho na sequência com a parte de reaproveitamento da substância, como que você faz para neutralizar, então, de um experimento, você passar para outras sequenciais para que você reduza o consumo e também reduza a geração dos resíduos. Tá? Então, aí que entra a parte de descarte. Então, isso foi mais ou menos o que eu mencionei para vocês. Tá? Então, eu coloquei basicamente laboratório, mas não é restrito ao laboratório, como eu mencionei. Eu posso deixar a apresentação, viu, depois. Tá? Posso. Agora que eu vi que estava batendo foto, desculpa, mas posso deixar, sem problema nenhum. Então, primeiro, é gerado, então, dessa geração é feita a possível recuperação, então, essa recuperação ela pode ser até mesmo desenvolvida, ou vocês estão fazendo uma linha de pesquisa, será que esse subproduto que eu gerei um resíduo, será que não pode ser aproveitado por algum docente dentro, né, de alguns conceitos que eles vão aplicar posteriormente? Né? Então, isso também é legal. Né? Isso também faz parte. Né? Então, você tem que fazer tudo o máximo possível até chegar num determinado assunto que você pode. A gente colocou aqui descarte na rede de esgoto, mas, lógico, isso tem que seguir a legislação. Se tiver qualquer parâmetro fora da legislação, não é possível.
Tá? Tem muitos que não têm, a gente fala de esgoto aqui, mas ele vai para uma estação própria, né, interna da universidade. Então, que acaba não sendo propriamente o esgoto, né, que vai para uma estação de tratamento que vai reduzir. Mas, dependendo da característica daquele rejeito, daquela substância que está sendo formada ali você corrói toda a parte da sua tubulação. Então, quer dizer, tudo isso você tem que acabar fazendo toda uma pesquisa, todo um trabalho em cima disso. Então, não é só a questão de você ter o produto controlado, você usar o produto controlado, você ver a quantidade, você fazer os mapas. Não, você tem que ver lá na frente também o que isso vai gerar de subproduto para depois dar o descarte adequado. Você vai pedir aumento, né? Ah, então tá bom. Não pode. Tá? Recebíamos para mandar para o incinerador cloreto de sódio 0,9%. É um produto que vai para a rede de esgoto sem problema. Sem danos. Sem danos. E nós estávamos gastando dinheiro para queimar água, né? Na verdade. Isso. Então, é um processo de educação que está acontecendo, vem acontecendo. Melhorou já bastante. Aos poucos, não dá para a gente virar uma chavinha. O que a gente menciona não é hoje a gente faz um procedimento, amanhã a gente vira e todo mundo faz diferente. Infelizmente não é assim, é amadurecimento, a gente ter conhecimento, a gente vai aos poucos implantando uma ação, depois implanta outra, né, até chegar num ponto interessante. O que a gente menciona, a questão de gerenciamento de resíduos, lógico, de resíduos, ela acaba ficando, tem que ter uma equipe qualificada e treinada e disseminar tudo isso com todos os envolvidos. Então, não é só quem é o responsável, mas é também todos aqueles que fazem o dia a dia, tá? Porque se aquele que manipula o produto ali, que está fazendo experimento, está fazendo a pesquisa, ele não segrega de uma maneira adequada, se ele não faz a separação, se ele não faz, não tem como você chegar no que você quer lá no final. Tá? Então, isso é um trabalho de equipe mesmo, de todo mundo engajado, todo mundo envolvido, e entendendo exatamente para quê e por quê. Tá? Lógico que isso tem um custo, mas quando a gente coloca na balança, ele acaba sendo um custo bem menor do que você mandar para incineração produtos que não precisam. Né? Tem que ter uma dedicação e um controle. Tá? Isso falando especificamente de resíduos. E quando eu coloquei aqui, crimes de lei ambiental, que é justamente o que a Polícia Civil caracteriza, produtos com data de validade vencida, eles justamente colocam nesse artigo 56, por isso que eu acabei colocando a reprodução dele, né? Porque ele menciona que produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ou seja, tudo, né? Ter em depósito, usar substância, aí ele coloca substância tóxica, perigosa ou corrosiva à saúde ou ao meio ambiente. Na verdade, quando ele coloca o meio ambiente, ele coloca quase tudo. Né? Por mais simples que a substância seja, né, ela sempre acaba tendo um dano ao meio ambiente. Então, eles enquadram todos os artigos que a gente verificou em questão de produtos vencidos, eles enquadraram no artigo 56, né, da Lei de Crimes Ambientais. Tá? Foi justamente nesse artigo. Tá ok? Eu coloquei aqui para vocês algumas cartilhas, materiais que a gente tem um guia de laboratório, mas isso é mais uma estrutura física, né? Que a nossa comissão de ensino acabou elaborando para dar suporte, aí, principalmente para as pequenas empresas, pequenas escolas que querem montar o laboratório e tudo mais. Tem a questão da armazenagem, estocagem, questão de EPIs, né, EPCs. Então, a gente menciona e acaba colocando isso. Andréia, só para... já que vai pular um pouquinho de tema, voltando nessa parte dos resíduos, tem uma pergunta aqui do Arthur, que é: existe alguma movimentação do CRQ relacionada à logística reversa de embalagens e, eventualmente, sobras de produtos químicos? Não. A logística reversa a gente acaba sempre discutindo, né, de uma maneira geral. Mas a logística reversa, que eu estou entendendo que realmente seria nessa parte de produtos químicos
propriamente dito, né, que eu acho que ele está mencionando. O que tem hoje, que está sendo discutido bastante, são setoriais. Então, cosméticos já tem, saneantes, a parte de alimentos, as bebidas, né? Então, eles estão indo avançando. Como a parte de produtos químicos, minto, tem sim. Tem um grupo de trabalho dentro da CETESB. A CETESB tem umas câmaras setoriais, que é a Câmara Setorial da Indústria Química e Petroquímica, e eles têm um grupo de trabalho que estão trabalhando justamente nessa parte de resíduos, não de logística reversa, mas de resíduos, né, ou de subprodutos também, envolvendo a questão aí de produtos químicos como um todo. Mas a gente não está diretamente, eu faço parte da Câmara, mas eu não estou em discussão desse GT, né, diferente do outro GT de validade, que aí a gente fazia parte, né? Inclusive, quem era um dos coordenadores também era o Reinaldo Basito, né, da USP, ali do campo do IQ. Então, o que a gente tem é isso, mas nós não temos. Eu posso até tentar levantar para vocês depois passar, se existe alguma movimentação mais específica falando aí da logística reversa de produtos, né, das embalagens de produtos químicos, principalmente essas embalagens menores que a gente acaba usando, que vocês utilizam, né, que são frascos de 1 litro até 5 litros, né, que eu acho que é o que vocês mais utilizam aqui, né? Não sei nem se é essas embalagens que ele está mencionando ou se são as embalagens mesmo da indústria, mas o que estão sendo discutido é mais a da linha industrial. Mas podemos ver se tem alguns movimentos relacionados com pequenas embalagens, tá? Mais alguma pergunta aí no chat? Então, eu ia colocar já para perguntas, nas dúvidas. Tem uma pessoa aqui. Desculpa. É porque quem está lá visuando não escuta, né? Tem bastante gente online? Olha, curiosa. Cheguei na janelinha. Muito bem. Na questão das soluções que você estava falando, com relação a efluentes, esse descarte dessas soluções efluentes, como proceder? Tem uma legislação específica, quantidade específica, qual é o órgão que fiscaliza? Se eu estiver trabalhando então, no descarte, você está mencionando? Exatamente. Então, do descarte, quem regulamenta e fiscaliza é a CETESB. Tá? Então, quando a gente faz o memorial descritivo da CETESB, você tem que acabar colocando exatamente como que vai ser, né? Como é gerado e como é feito a questão de segregação e o descarte. No caso das instituições, né, das universidades e tudo mais, a gente orienta vocês fazerem procedimentos internos. Então, ter realmente uma equipe que vai trabalhar com isso, com esses processamentos, e vocês definirem processos internos, procedimentos internos, o que fazer quando é uma solução orgânica, como uma solução inorgânica, né? Como que eu vou descartar, onde que eu vou segregar isso, que periodicidade que vai, né, a equipe que é de gerenciamento de resíduos vai passar para justamente recolher e colocar num único local, né, porque pelo que eu entendo que vocês têm várias unidades que acabam gerando resíduos, né? E vocês também têm um agravante que, além dos resíduos químicos, vocês também têm os biológicos. Eu não sei se acaba entrando também, se tem equipe, mas deve ter dos radiativos, né? Porque vocês acabam tendo toda a pesquisa relacionada. Então, que aí já é o outro órgão também que controla os radiativos. Então, você precisa realmente ter o gerenciamento e essa gestão muito bem feita. Tá? Oi, Andréia. Boa tarde. A minha dúvida é com relação, você falou de fazer um tratamento interno dentro da própria universidade, né? A gente tem uma ideia de futuramente construir uma planta piloto para fazer um tratamento antes, para depois descartar só o que é realmente necessário, mandar para queima só o que é necessário, né? E para fazer isso dentro da universidade, a gente precisa de algum registro específico junto com o CRQ, ou não é necessário? Aquele registro que a gente já tem enquanto universidade, que faz ensino, pesquisa e extensão, já seria suficiente? Ou teria alguma regulamentação a mais que a gente teria que seguir? Aí vai depender muito mais da estrutura da universidade. Tá? A universidade, a atividade básica dela não é da área química, então a única coisa que ela mantém é o responsável técnico mesmo. Né?
Se você, como responsável técnica, também ficar responsável por esse setor, é só uma questão de regulamentar internamente dentro do conselho. Então, a ART ela viria por todas as atividades químicas, incluindo a questão dos produtos químicos, gerenciamento e tudo, dos produtos químicos e também da parte de tratamento dos efluentes gerados. Tá? Aí teria que ver se essa unidade seria somente para tratamento dos resíduos vindo do laboratório, também seria a parte sanitária, né? Então teria aí toda a complexidade envolvida com isso. Se for pessoas diferentes, seria indicação de um outro profissional para ficar responsável por aquela área, porque isso é um processamento da área química, né? Tendo um único responsável por aquela área. Aí vocês teriam duas ARTs. Uma ART que ficaria para os produtos e outra para a parte de tratamento. Tá? Ok? Aqui. No caso, ela queria tratar os resíduos, daí ela teria que ter uma autorização da CETESB, certo? Sim, a da CETESB ela teria que notificar. Eu acho que a universidade ela acaba sendo dispensada, mas ela notifica. Agora eu já não lembro mais. Eu acho que não, porque se ela for fazer uma estação de tratamento, quem vai controlar a estação de tratamento é a CETESB. E a CETESB que tem que dar o laudo se a estação de tratamento está correta ou não. Não é isso? Ou eu estou equivocada? Não, você tem que notificar a CETESB, sim. Tá? Agora, se a CETESB vai pedir para que você tenha a licença de funcionamento, pode ser que não, pode ser que você seja dispensado de ter a licença de funcionamento para isso. Porém, ela vai acabar fazendo monitoramento junto com... Mas a responsabilidade sempre é da instituição. Ela faz os controles periódicos de monitoramento, mas a responsabilidade é sempre da universidade, do tratamento em si. Porque, tá? Pelo menos é o que eu li, algumas leis, alguns decretos, que a CETESB ela tem, ela dá autorização para ter a parte de... da parte toda ambiental, então. A parte toda ambiental. É ela que é o órgão... Isso. Assim como quando você faz o descarte dos produtos, você tem que encaminhar os resíduos para uma empresa que está habilitada dentro da CETESB, que está argumentada, e você tem que realmente confirmar através de uma carta com aquela entidade se realmente o resíduo foi destinado para a questão correta. Então, por isso que eu estou falando, a responsabilidade continua sendo da universidade. Eles vão fazer um monitoramento. Tá? Mas que você notifica, sim, mas eu entendo que talvez você não precisa dar licença propriamente dita pela finalidade da universidade. Tá certo? É isso que eu quis dizer. Talvez é uma dispensa, mas não que você não tenha que consultar o órgão ambiental. E está regulamentado perante o órgão ambiental. Obrigada. Tá? Tenho ainda algumas perguntas do chat do YouTube. A Lúcia Helena perguntou onde que ela encontra o guia de laboratório. Foi mencionado? Onde que ela encontra o quê? Desculpa. Guia de laboratório. O guia está embaixo, o caminho. Perfeito. Tá, vou te voltar. Desculpa. Tá, não, peraí. Aqui, ó, crq4.org.br/publicações. Né, publicacões, né? Mas, tá? Obrigado. Okay. Tem uma outra pergunta do Fernando Pena. De acordo com o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, quem armazena reagentes vencidos para qualquer finalidade comete crime ambiental? Sim. Por isso que quando a gente menciona, quando você tem dentro do laboratório qualquer reagente com data vencida, você deixa ele segregado, deixa ele separado, mencionando que ele está aguardando a destinação final dele. Você tem que deixar ele segregado. Quando eu mencionei de produtos controlados também ter uma segregação, para que nem todas as pessoas tenham acesso. Por quê? Porque quem acaba ficando responsável, então, por exemplo, o Fábio é o responsável por todo produto controlado, né, aqui da Faculdade de Medicina. Então, ele que está responsável por isso, ele que tem que prestar contas. Né? Se uma outra pessoa que pegou essa embalagem, levou para outro lugar, e não voltou,
e ele não está ciente, é ele que vai responder. Né? O que né, nossa colega me ligou, é o CRQ dela que está em jogo. Né? E uma coisa, gente, para quem não é da área química, né, e para os responsáveis técnicos, todo envolvimento com produtos controlados, quem é chamado e quem vai para a delegacia prestar esclarecimento é o responsável técnico. Tá? Tá certo? E vai no camburão mesmo, tá? E inafiançável, exatamente. Isso. Não fala mais porque ele está desistindo, menina. Sim. Exatamente. Se o CRQ dele é caçado, né? Você está falando, né? Em paralelo, também responde código de ética, né? Porque aí a gente vai investigar se não teve envolvimento do profissional. Coitado, já era, né? Vamos encerrar? Não, mas o que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Não é para assustar o Fábio, não. É para que vocês tomem consciência que a ação de vocês pode prejudicar ele. Né? Pode prejudicar as pessoas. Então, muitas vezes, eles passam alguma orientação, passam a forma que tem que ser feita, como fazer, e vocês acham que é frescura deles. E não é. Né? Existe um procedimento, existe uma razão para que eles estão falando isso. Eu estou querendo dar uma justificativa. Né? O que eu acho que está tentando ser feito aqui, né? Tanto a Unicamp quanto vocês, mostrar e tentar entender um pouquinho mais a questão dessa legislação e o que envolve, e que o quê? Todo mundo acaba sendo, né, estando dentro desse processo. Né? E se todo mundo não colabora, gente, vai ter uma hora que realmente eles vão ter que falar, olha, você só vai conseguir pegar 1 grama da substância se você vier aqui mostrar teu RG, CPF, assinar e fazer todo. Então, quer dizer, eu acho que não precisa, né? Acho que todo mundo aqui é profissional o suficiente, né, para que a gente tenha controles que sejam possíveis serem feitos, mas não que chegue num exagero e num procedimento que acaba sendo inviável fazer qualquer tipo de pesquisa. Né? Que é isso que a gente não quer. Eu acho que nem o Fábio, né, nem a colega querem realmente que chegue nesse ponto. Querem realmente que tenha as pesquisas, que tenha o desenvolvimento do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, a universidade ela esteja dentro dos parâmetros legais. Tá? Mais alguma pergunta? Duas coisas que a gente tem que pensar no tratamento dentro do laboratório. São operações simples de neutralização, em que eu pego o ácido e base, neutralizo, vira cloreto de sódio, eu posso descartar em vez de mandar queimar. O que a Fabiana está pensando é o que mais ou menos a química, o Instituto de Química da USP fez, uma unidade de tratamento, reaproveitamento de produtos. É um negócio institucional maior, né? E acho que uma coisa para a gente discutir depois lá no conselho é a questão da embalagem. De vidro ou eu posso lavar e mandar para reciclagem? Qual é o critério? A gente precisa estar muito disperso dentro do ambiente. Então, criar um guia assim, se for de álcool, de hipoclorito e tal, pode lavar e mandar para reciclar. Se for de cianeto, criar um guia básico. Acho que a gente podia fazer. E é isso. A ideia desse evento, como foi o da Unicamp, quanto espero que vão ter outros, é conscientizar as pessoas que a coisa é bastante complexa. Não é difícil, é engajamento, engajamento das pessoas e da instituição. E dizer que, além dessas publicações no CRQ, no site tem curso, tem evento, e tem muitos cursos ficam no YouTube, então você pode assistir depois, vale a pena.